falando aqui um pouquinho mais sobre os erros que o empregador pode cometer no curso de um contrato, quais os maiores erros de um empregador, como no vídeo passado. Hoje vou falar especificamente de um erro que é muito comum, que acontece lá nas audiências quase que 100% do dia, que é a ausência de comunicação e de informação, muitas vezes, da troca de função. Por exemplo, eu contratei um empregado para operar determinada máquina. Daí, lá pelas tantas, depois de 6 meses, depois de 1 ano, eu coloco ele para operar a máquina W, que exige ali um outro tipo de conhecimento, e simplesmente ponho ele lá para operar. Não faço nenhuma alteração de salário, não faço nenhuma alteração na carteira de trabalho dele, sendo que para aquela máquina ser operada é necessário uma outra formação. Eu simplesmente ponho ele lá, treina com outro funcionário por algumas semanas e ele passa a operar aquela máquina, ganhando a mesma coisa. Isso é muito comum, né? Esse é só um exemplo, mas isso pode acontecer em outras situações, como por exemplo, um pedido que é muito comum também, a pessoa é contratada como servente e aí ela passa a ser o meio oficial no caso da construção civil, né? Ele não tem o salário do meio oficial e continua recebendo como servente, né? Mudou de função, não alterou o salário, não alterou na carteira. Isso pode gerar uma ação trabalhista, não só pelo chamado desvio de função, como também pelo pedido de equiparação salarial, porque ele vai achar outro empregado ali na empresa que fazia a mesma coisa e ganhava mais do que ele, né? Aí fica um pouco complicado a defesa na hora da ação, porque realmente ele passou a exercer aquela função e não teve todo esse acréscimo, todo esse reconhecimento salarial e também dentro da carteira de trabalho dele, né? Outra coisa que o empregador faz, aí ao inverso, é rebaixar o empregado, né? Ele foi contratado para fazer uma função, né? Não de muito destaque, mas uma função que requer ali um certo conhecimento, e aí ele é rebaixado de função, ele é colocado para uma função inferior. Se ele era líder, ele passa a ser operador júnior, por exemplo, né? Que muitas empresas classificam assim, né? Não é uma coisa muito segura de se fazer, mesmo porque é proibido por lei esse rebaixamento, ainda mais se houver um rebaixamento salarial, né? A alteração do contrato, segundo o artigo da CLT, que no caso é o 468, ela não pode ser feita, e muito menos se for para prejudicar o empregado. Porque nessa situação, além dele requerer os salários que eram pagos antes, ele ainda pode requerer o chamado e tão famoso dano moral, porque ele teve ali uma situação de rebaixamento e de humilhação perante os colegas de trabalho. E esse seria então um dos erros mais corriqueiros que os empregadores cometem no dia a dia da relação de trabalho. Até breve!